Amigas, amigos, olá! No vídeo anterior, nós fizemos um estudo mais ou menos aprofundado acerca da entrada do Brasil na OCDE. Caracterizamos o que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, identificamos o viés neoliberal assumido pela organização, principalmente a partir dos anos 1980, e como este viés neoliberal traria grandes dificuldades de funcionamento da economia brasileira, de utilização do Estado como um recurso com o qual seria possível dar continuidade a projetos bem-vindos de desenvolvimento econômico em viés desenvolvimentista. Mas resta ainda uma dúvida, né? Tudo isto pode ser uma análise mais ou menos bem feita, mas pode ser traduzível por uma mera especulação. Bom, mas nós podemos, entretanto, tentar fazer uma comprovação dos benefícios ou prejuízos ou caráter inócuo que seja da entrada de um país na OCDE, de um país pobre na OCDE, através de um estudo de caso. Então, nós já temos, a partir da virada para o século XXI, o ingresso de países ditos em desenvolvimento na organização, inclusive da América Latina. É o caso do Chile e, ainda no final do século XX, o México. Então, vamos dar uma olhadinha bem rápida agora nesse estudo um estudo de caso sobre a entrada do México e do Chile na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e vamos, com base nesse estudo, tentar averiguar se é realmente vantajosa ou não a entrada do Brasil nessa organização. Temos aqui um primeiro gráfico que mostra Brasil, Chile e México. Vejam, a linha do Brasil é o azul de intensidade intermediária, azul mais clarinho é o México, o Chile o azul mais escurinho, tá legal? E o gráfico mostra crescimento do PIB desde os anos 1990 até 2015. Vejam um gráfico bastante interessante porque ele coloca o México e um quadradinho no entorno do México. Então é possível nós averiguarmos o crescimento econômico mexicano antes e depois do ingresso do México na OCDE. Lembrando, olha aqui, o México em 94 e o Chile em 2010, tá certo? Para o Chile é a mesma coisa, um retângulozinho aqui no entorno do Chile, antes e depois do seu ingresso, tá certo? Temos esses picos baixos aqui, olha só, né? Um crescimento econômico negativo, bastante acentuado para o México especificamente, e aqui para os três países. Então, isto se deve à crise mexicana. Eram aquelas crises bastante usuais dos anos 1990, início dos anos 2000, os ataques especulativos. Ataque especulativo à economia russa, à economia sul-coreana, à economia brasileira, né, a desvalorização do real, o ataque especulativo ao México, né, e isso causou esta redução de crescimento econômico. E aqui essa redução é da crise econômica mundial de 2008, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha então no comportamento do PIB, do crescimento do PIB do México, do México e do Chile. Do México, logo antes da entrada na OCDE, era um crescimento leve declinante. Daí nós temos a crise mexicana, uma queda bastante forte e a sua eventual recuperação. Diríamos então que foi uma recuperação em V. Então, uma queda muito acentuada, mas logo em seguida, muito rapidamente, recuperação econômica. E após a recuperação econômica, e já no contexto da OCDE, o PIB mexicano volta a ser leve declinante. E o PIB chileno, vejamos. Antes da entrada na OCDE, um PIB leve declinante, crescimento do PIB declinante, tá legal? E depois da entrada na OCDE também, conclusão, México e Chile mantêm suas trajetórias leve declinantes de crescimento do PIB antes e depois da entrada na OCDE. Então, em relação ao crescimento do PIB, parece que não adiantou muito para esses dois países o ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vejamos agora esse próximo gráfico que mostra fluxo de investimento externo direto. Esse gráfico é bastante importante porque os apologistas de OCDE dizem que a entrada na organização, que se intitula uma organização veiculadora de boas práticas, atrai investimento externo direto. Então vamos ver essa capacidade de atração de IED nos dois países que já ingressaram, o Chile e o México. Veja, o México tem um crescimento,
tá legal? Um crescimento. Mas o crescimento está dado em todo o período. Logo antes da entrada do México na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ele já vinha com crescimento, né, de investimento externo direto. E depois do ingresso, ele continuou essa trajetória de crescimento. Não houve grandes mudanças. Mas no caso chileno, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Depois do ingresso na OCDE, declinou o investimento externo direto. Né? Então, vejamos, México, leve aumento do IED antes e depois da entrada na OCDE, Chile, trajetória declinante após a entrada na OCDE. Agora vejam, eu sou um investidor estrangeiro, tá certo? Eu sou a Honda e eu quero abrir mais uma fábrica em um país. Agora, o que eu vou pensar? Um país como o Brasil, o que eu vou pensar? Será que o Brasil é um país que tem boas práticas empresariais? Ou será que eu vou pensar na infraestrutura de transporte, que no Brasil é rodoviarista, pedagiada e cara? Ou será que eu, investidor estrangeiro, vou pensar nos custos de energia e combustíveis no país? O Brasil tem carência no abastecimento de energia elétrica já há muitos anos, com uma energia elétrica relativamente cara. E mais recentemente, a partir de 2017, a partir de 2017, com o PPI, a paridade de preços de importação da Petrobras, os combustíveis aqui no Brasil ficaram proibitivamente mais caros. Então, eu, investidor, vou pensar em boas práticas da OCDE ou nas condições infraestruturais, na condição de organização política, na condição de oferta de força de trabalho? Então, não são esses dizeres bonitinhos de OCDE que atraem de fato o investimento externo direto, e nós podemos comprovar isto na não alteração da trajetória de alta do investimento externo direto no México antes e depois da OCDE, e no decréscimo no caso do Chile. O último gráfico que eu tenho para mostrar para vocês é o crescimento da renda per capita. E vejam, nos dois países, Chile e México, há forte aumento da renda per capita, mas, novamente, isso já vinha de antes da entrada na OCDE e continua após a entrada na OCDE. Para o Chile também. Aqui nós temos uma queda da renda per capita chilena, mas isso está relacionado ao fim do superciclo das commodities. Chile, México, Brasil são países fortes exportadores de produtos primários, commodities. O encerramento desse superciclo das commodities diminuiu o crescimento do PIB e o ritmo de crescimento da renda per capita. Então não tem uma relação com a OCDE, tá certo? Então essa queda da renda per capita não é por culpa da OCDE, mas, novamente, já vinha numa trajetória de alta que não foi alterada significativamente com o ingresso na OCDE. Então, novamente, a gente vai ter o problema das imposições externas sobre a economia de um país, o Brasil, que vai limitar a capacidade de mobilização do poder público do Estado no desenvolvimento das atividades econômicas nacionais, e os fatores que os apologistas de OCDE dizem são fortes para o ingresso do Brasil parecem não correspondem à realidade, especialmente no estudo de caso chileno e mexicano. Era isso que eu tinha para passar para vocês, esse vídeo rápido de complementação do vídeo anterior de OCDE. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser falar alguma coisa, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.